Crer é importante. Entretanto, pautar nossa conduta segundo a nossa crença ou a crença que professamos é essencial. O saber aponta o caminho, a conduta define o destino. Mediunidade e terapêutica espiritual é a temática de hoje. O nosso convidado de hoje, como anunciamos, é o Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí. Obrigado. Muito boa noite a todas as almas queridas, participantes deste e das outras dimensões que nos ouvem nesse momento. Prazer e honra ser convidado a fazer parte do grupo Despertar. Aprendemos muito e continuamos a aprender. Hoje não será uma palestra, será uma rodada de mais um conjunto de aprendizagens que a gente vai ter aqui com o Sebastião. Boa noite a quem nos ouve, ao grupo Ser Integral, que é uma célula filha do grupo Despertar da Consciência. Nós nascemos depois do grupo Sebastião, depois do grupo Despertar. Obrigado ao César Ayala. A gente sempre traz um pouco de slide para mostrar e a gente quer deixar essas palavras, essas aulas para todas as dimensões possíveis, né, Sebastião? Para que possam nos ouvir e nesta e nas outras dimensões. Com certeza estamos. Você poderia imaginar assim. Imagina vários lugares com vários telões, de acordo com a frequência e as distâncias, tudo conectado como se fosse uma teleconferência para vários países ao mesmo tempo, se fosse dentro da Terra, mas no caso são para múltiplas dimensões, múltiplas realidades. Tanto realidades que nos antecedem, quanto os da mesma frequência e até outras que estão um degrau acima. Verdade, eu estava conversando com o nosso irmãozinho João Braga, e aí eu perguntei lá pelas tantas, eu digo, o que nós vamos fazer do outro lado quando a gente passar? Aí ele disse, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, aprendendo, passando a informação, recebendo a informação e aprendendo, continuar a jornada, né, Sebastião? É que o aprendizado é infinito, e nós somos eternos aprendizes, então sempre tem algo a aprender, sempre temos algo a dividir. Verdade. Então, César, o assunto que nos traz hoje aqui, se você quiser já colocar aí os slides, é a mediunidade terapêutica espiritual. Realmente é um assunto vastíssimo, né? Vastíssimo. Então a gente segurou aí o grupo Ser Integral para colocar uma parte e lógico que esse tema pode ser feito várias apresentações. Certo? Próximo, César. Lembrar que a nossa apresentação sou eu e o Sebastião. Então, os médicos, segundo o doutor, o irmão Pierre, que se apresentava e se apresenta em vários grupos na Terra, mas eu o conheci se apresentando no grupo os irmãos Frei Luiz, no grupo Frei Luiz, lá do lado de Frei Luiz, no Rio Grande do Rio de Janeiro. Ele fala que os médicos têm a missão abnegada de continuar buscando a verdade em todas as suas possibilidades. E Hipócrates fala que aliviar a dor é uma obra divina. E não a dor só física, mas a dor emocional, a dor da alma, aquela dor angustiante que ninguém vê. Próximo, César. Mestre Felipe de Lyon, que viveu entre 1849 e 1905, um pouco mais depois de Kardec, né? Um dos médios mais ostensivos que a gente conheceu, ou que eu conheci. Ele chegou até mesmo ressuscitar pessoas. Mas ele dizia, mediunidade sem humildade, sem a prece, sem o amor ao próximo, é um magnetismo inútil. Felipe de Lyon passou despercebido pela Terra, ajudando a vários grupos sem se mostrar.
E chegou a tanto que, quando perguntaram a ele se ele era o Cristo encarnado, ele respondeu: eu sou apenas o cão do pastor. Imagina só qual será a energia mediúnica de Cristo ou de Jesus. Próximo, César. E Hahnemann, no órgão, parágrafo 1º, ele diz que a única e nobre missão do médico é curar. É um ato que consiste em restabelecer a saúde do indivíduo doente. Por isso, as doenças da alma cabe também a nós médicos curar. Próximo, César. E por isso nós abraçamos esta causa espiritual, abraçamos essa causa do ser humano integral como um todo. E eu poderia parafrasear ou mesmo criar a audácia de aumentar esta frase e dizer que a única e nobre missão do médico, das várias modalidades terapêuticas, dos escritores, dos manuais de autoiluminação e de seus escritores, dos gurus, das casas espíritas, de Umbanda, das religiões e de outras correntes, é simplesmente curar, ato que consiste em restabelecer a saúde integral do doente. A única e nobre missão. E você pode curar de várias formas, mas a nobre missão é curar. Próximo, César. Mediunidade é uma faculdade natural. Natural. É de cada pessoa. Todo mundo ele tem mediunidade. É uma característica do ser humano. Não existe um só que não seja. Portanto, ela está mais ou menos obscurecida na maioria das pessoas, principalmente aqui no Ocidente, mas muita gente que vocês vão ver aí com vários problemas dito mentais ou psicológicos ou psíquicos, na verdade sofre de mediunidade ignorada. Próximo, César. E não mais que José Esculano Pires, que escreveu em torno de 81 livros, que divulgava a doutrina espírita sem mistificação, cientificamente, como fazemos nós, eu, Sebastião e mais outros. É uma faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e entre os seres humanos aqui nesta Terra, nesta dimensão, com as outras dimensões, ou com suas partes, ou com outros espíritos. Próximo. Definição de mediunidade é mais ou menos assim. Na verdade, é uma antena, é como se fosse uma ponte, é uma conexão, é um medianeiro, é um intermediário, você com outros espíritos. É o cérebro que nós precisamos entender que nós temos o cérebro que é químico, mas ele é magnético. Todo cérebro químico, ele na verdade é elétrico e magnético. Não existe eletricidade sem magnetismo. E essa mediunidade, ela pertence ao campo de comunicação, ou seja, você pode comunicar com sua mediunidade, com o seu cérebro, com outras entidades, estando elas aqui na Terra, nesta Terra física ou em outra dimensão. Próximo. Então, pode passar. Aqueles que pensavam que uma incorporação, um transe mediúnico não faz parte da ciência, se enganam. Porque a própria classificação internacional das doenças, também chamado de CID-10, que está lá localizado, escrito, bem escrito, o código F443, que diz transtorno de transe e possessão. E a nova revisão do CID-11 manteve também, agora com o nome estado de transe e possessão. Então, nós, por assim dizer, desconhecemos, e se brincar, a maioria esmagadora dos nossos colegas médicos desconhece que você pode entrar em comunicação com outros espíritos, que já está aí, muito claro no CID. Se não fosse admitido, se a ciência não admitisse, não estaria aí. Próximo. Mas eu quero trazer uma informação para vocês, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Este médico austríaco, esse senhor Wilhelm Reich,
Ele era psiquiatra, psicoterapeuta, sexólogo, bioquímico e um excelente operador de microscópio, além de outras coisas. Ele praticamente revolucionou muitas coisas, mas, como todos eles, foi tragado pelo poder oculto que não quer a nossa evolução. E em 1938 ele escreveu um livro chamado O Experimento Bions. Tem na internet, disponível para todos vocês lerem. Onde ele fazia análise bioelétrica da pele. E ele descobria que o prazer, ele trabalhou isso, que o prazer aumentava essa carga bioelétrica da pele e que a angústia fazia perder esta carga. E viu esse mesmo padrão em vários seres vivos. E aí ele concluiu que a vida se movia em direção ao prazer, ao orgasmo, diria assim. No ser humano, o orgasmo. Nos outros seres menores era a mesma energia, mas a mesma energia que fazia. E aí, como ele cunhou o nome dessa energia de energia orgônica, que era uma mistura de orgasmo com energia orgânica, então ele chamou de orgônio. Mas o que eu quero que vocês se lembrem mesmo, fixem, não é nem isso. O que eu quero que vocês prestem atenção é que ele fez descobertas impressionantes sobre a origem da vida. Impressionante. Próximo, César. Ele estudava amebas e ele encomendava as amebas, mas ele estudava e observou que essas amebas eram facilmente cultivadas misturando feno, que é esse capim, com água. Então o feno entrava em putrefação e liberava uma energia. Ele liberava, e ele via isso no microscópio. Ele liberava vesículas que flutuavam livremente na água. Estas vesículas, ele começou a ver que elas se uniam em cachos e geravam amebas. Veja só, ele pegava planta, água, e isso degradava e gerava ameba. Então ele começou a ver que a vida saía, a fase viva saía da fase não viva. Então ele começou a ver que a vida era gerada misturando matéria inorgânica com matéria orgânica. E ele demonstrou isso várias e várias e várias vezes. A sua figura à direita, na parte superior, é uma ameba, e ele misturava isso, esterilizava a planta morta, esterilizava com a água e misturava, e isso gerava essas vesículas em que ele chamou de bions, que essas vesículas ele visualizava no microscópio dele naquela época. E esse trabalho não foi para frente porque ele foi calado, ele foi silenciado. Então ele provou ao mundo que a vida saía da parte inorgânica. Descobriu a transição da fase não viva para a fase viva. Próximo, César. E isso o Sebastião já vem mostrando. E isso nos levou a uma conclusão que, se você olhar a Terra, o Sol e a Lua, ela tem uma energia e um magnetismo, e que existe uma energia cósmica presente em todo local que obedece às leis cósmicas e não às leis mecanicistas. Essa energia, ela se expressa em diferentes modalidades de prana, de energia. E que a Terra, o Sol e a Lua, desta forma, ela produz uma energia, possui uma energia que gera,
que desenvolve e que mantém a vida em suas variadíssimas expressões. E que o Wilhelm Reich, descobriu é que essas vesículas ele chamou de bions, que são estágios transitórios entre a substância viva orgânica e a substância inorgânica. E eles são constantemente formados na natureza. A gente já viu exemplos de pessoas que fazem exame de fezes e que aparece o nome Entamoeba coli. E eles tomam remédio, tomam vários remédios para matar a ameba e logo depois faz o exame, está lá a ameba de novo. Esses bions são estágios transitórios entre a substância viva, orgânica e inorgânica. Ou seja, dentro na Terra há uma formação de vida. A ameba é um ser unicelular, dos mais simples que tem. E que você pode ver, formar ou promover a formação deles na hora que você quiser. E dentro da gente também se formam amebas de criações nossas mesmo, dentro do nosso corpo. Próximo, César. Então, que energia é esta que tem na Terra que gera a vida? Como e por quem esta energia é gerada? Como esta energia nos afeta? Quais os outros tipos de energia que existem nos seres orgânicos e inorgânicos? E nos organismos superiores? E em nós seres humanos? Então, se existe uma energia magnética capaz de gerar vida na Terra, existe uma energia magnética que transforma a vida inorgânica, ou ser inorgânico, num ser vivo, orgânico. Como se acontece isso? Por que acontece isso? É por isso que a gente tem que estudar, porque a gente vai ver que a gente tem à nossa disposição variados tipos de energia nesta Terra que a gente nem sabe, porque isso foi escondido durante muito tempo. Próximo, César. Quantas formas ou modalidades de energias estamos entrando em contato todo o tempo? A gente precisa saber disso e a gente vai tentar mostrar isso da forma mais objetiva possível. Próximo, César. Então, a partir desse e de outros estudos, a partir também do estudo do livro O Despertar da Consciência, a gente começou a concluir várias coisas, em que as nebulosas, por exemplo, são fontes que aglutinam energias que geram hidrogênio, o primeiro átomo do sistema, o mais primitivo átomo. Essas nebulosas são fontes aglutinadoras. Elas são as geradoras das estrelas, porque esses hidrogênios vão compor as estrelas primitivas. Estrelas são aglutinadoras de hidrogênio para gerar hélio, para gerar muita energia, e que essa energia vai gerar os mais variados átomos. Então, estrelas são fornalhas de fusão de hidrogênio para criar todos os outros átomos. Então, estrelas são os moldes formadores, quer dizer, as nebulosas são os moldes formadores de hidrogênio. E as estrelas são os moldes formadores do hélio e dos outros átomos. Então, essa fusão de vários hidrogênios foi criando os outros átomos, e essa fusão de átomos foram criando as moléculas simples. A fusão das moléculas simples foram criando as macromoléculas, e todos os átomos e todas as substâncias, e formaram a Terra, o planeta Terra. Então, repare que nebulosas, estrelas,
planetas, nebulosas, hidrogênio, estrelas, outros átomos, planetas. Olha como a energia foi se aglutinando nas mais variadas formas. Próximo, César. Então, uma nebulosa, para formar hidrogênio, ela possui um molde formador. Uma nebulosa, ela possui um molde formador. Ela possui uma inteligência formadora para formar essa nebulosa, para começar a gerar hidrogênio. E desse hidrogênio começar a gerar, aglutinar, gerar uma estrela. Então, uma estrela possui um molde formador também, que é o que a gente chama de um molde macro, ou talvez cocriação em plano maior. Então, nós concluímos que não só uma estrela, mas toda partícula possui também o seu molde formador. Ou seja, como o Sebastião vem sempre falando, primeiro a forma, o modelo, primeiro a forma, modelo, e depois a forma, a estrutura. Primeiro a forma e depois a forma. E o que é a forma? O que é o modelo? É o que a gente chama de modelo organizador biológico, aliás, o modelo organizador, a essência, a energia inteligente, o éter, o elemental, tudo isso é o modelo que organiza. Então, uma nebulosa possui antes um modelo formador. Aí vem a nebulosa e forma hidrogênio. E depois gera-se um modelo formador de estrela e formam-se as estrelas para gerar o hidrogênio e gerar os outros átomos. Então, cada elemento químico possui o seu éter formador, ou seja, sua essência, sua forma de bolo, seu modelo organizador. E não só isso, todas as moléculas simples ou complexas possuem a sua essência, o seu elemental, o seu éter formador. Não só toda molécula, mas todas as células possuem o seu modelo organizador. E como elas são biológicas, a gente chama já essa essência de modelo organizador biológico. Então, o que as vesículas e os bíons fazem é se reunir, porque ela já tem a experiência, a expertise de formar uma ameba. Então nada se cria, tudo se aglutina, vai se desintegrando e se reorganiza, já mais evoluído e mais sublimado. Tudo possui seu fluxo formador e desintegra para constituir outras formações. Em outras palavras, já foi dito várias vezes pelo Sebastião, tudo cresce e tudo evolui. Próximo, César. Então, assim como tudo cresce e evolui, os éteres formadores também evoluem. Eles também sublimam-se, eles intelectualizam-se. Eles vão formando novas funções para depois formarem novas formas. Ou seja, eles vão fazendo novas funções, novas formas, e depois novas formas saem. E destas novas formas, eles já começam a degradar para juntar essa forma, para evoluir essa forma para nova função. Então, se tudo isso é verdade, como já está descrito, a Terra, que é um aglutinado de átomos, vamos pensar só na Terra mineral mesmo, só os átomos e as substâncias, nada de vida orgânica por enquanto. A Terra, ela possui também o seu éter formador. Assim como ela está formando, ela também está degradando. Então ela tem sua essência que forma e sua essência que ela está emitindo. Próximo, César. Então ela tem essa essência formadora e emite sua essência para continuar evoluindo. Por isso ela possui outras dimensões. A dimensão à esquerda da tela, da Terra, a Terra física, é a dimensão que forma. E a dimensão à direita, as outras, são as dimensões já sublimadas, já evoluídas.
Então, nós temos, tudo tem um modelo organizador, da partícula fundamental a todo que vem do planeta, da vida, das estrelas, tudo. Próximo. Tudo isso tem um modelo organizador. Tudo isso tem. Por isso que você que está na nossa Terra hoje, você pisar na Terra, você já recebe essa energia que ela emite o tempo todo. E essa energia te dá vida. Essa energia pode te curar. Ela afeta todos os sistemas biológicos, inclusive a gente. Só que pouca gente, Sebastião, quer pisar na Terra. Pouca gente. Então, só esta Terra já emite esta energia telúrica, Kundalini, energia de fogo serpentino. Só que você precisa saber disso e saber se colocar para receber essa energia. Próximo, César. Então, o ser humano também possui sua essência formadora, emite sua essência para continuar evoluindo. Por isso, nós também possuímos outras dimensões mais evoluídas, que a gente chama de corpos sutis. É a matéria em sua composição mais evoluída e sublimada em outras frequências vibratórias. Próximo, César. Então nós somos assim, multidimensional. Tudo cresce, tudo evolui. Crescer é evoluir, é aglutinar-se. A gente está o tempo todo crescendo e aglutinando. Amanhã seremos outra pessoa diferente de hoje. E assim sucessivamente. Somos diferentes do que fomos ontem. E mais ainda, tudo possui uma vontade de ser. Desde a partícula pequena, ela tem uma vontade de ser. E tudo tem uma vontade de vir a ser, de sublimar-se, de evoluir. Isso é uma lei cósmica. Não tem como diferenciar. Por isso que o contrário disso aí é o vazio existencial, é a inércia. E isso gera doença. As pessoas não querem buscar, não querem trabalhar isso. Próximo. O progresso só avança por contínuos e progressivos ciclos de construção e degradação. O progresso é cíclico e não retilíneo. Pegando esses conhecimentos da grande síntese, juntando com os conhecimentos do livro Despertar da Consciência, nós concluímos que cada existência, do psiquismo divino ao Cristo, ou do átomo ao anjo, cada uma delas é filha de um germe, um modelo, uma forma, uma essência que a constrói. E esta essência é filha de um princípio formador. E esta essência que vai juntando com outras essências, se sublimando, aprendendo, transformando-se de aluno a professor e gerando cada vez mais estruturas mais inteligentes. Próximos. Pode passar o próximo, César. Então tudo cresce e tudo evolui. Em um slide só, à sua esquerda, tudo possui uma vontade de vir a ser. Primeira função, primeira forma, essa coluna da esquerda. Primeira força magnética, o éter físico, o plasma formador da Terra, o éter físico formador, a essência, o elemental. E aí ele se transforma nesta estrutura, vem a forma, a força gravitacional, a forma física, a matéria física. E uma vez na matéria física, uma vez força gravitacional, uma vez forma física, ela já se degrada para uma nova vontade de ser em um novo modelo mais evoluído.
gesta-se um novo modelo, uma nova vontade de vir a ser mais sublimada. E há essa gestação desse novo modelo. É aí uma nova força magnética mais evoluída. Um novo éter físico mais evoluído. Um novo éter físico degradado com nova vontade de vir a ser. E assim numa linha de um ciclo de idas e vindas, de idas e retornos progressivos, desde do infinito negativo ao infinito positivo. E cá estamos nós no meio disso. Próximo. Pode passar o próximo, César. Se quiser fazer acréscimos ou... Fique à vontade, Sebastião. Nós começamos no início uma leitura e paramos no meio, suspeitando que estaria meio desconexo com o que você falaria. Por isso ficamos na primeira frase. E eu vou ler o parágrafo inteiro e depois, só para dar tempo de você tomar água. Então nós dissemos que crer é importante, entretanto, pautar nossa conduta segundo a crença que professamos é essencial. O saber aponta o caminho, a conduta define o destino. Sabemos que a vida para nascer morre e para viver mata. No universo das virtudes e das imperfeições em que mergulhamos, morte e vida, simbolizando transformação e renascimento, são uma constante mediante a renovação ou a edificação pretendida. Desse modo, os empreendimentos serão direcionados para a construção do novo, do vir a ser, sem a consequente perda de tempo ou de embates infrutíferos. E desta história da forma e da forma, veio aqui durante a sua fala que a forma cria a forma e a forma contribui para a evolução da própria forma. Porque esse modelo organizador, ele alicia trabalhadores menores e a promoção desses trabalhadores expande a consciência e aperfeiçoa o próprio modelo. Por isso que Pietro Baldi também fala, o órgão cria a função e a função aperfeiçoa o órgão. O sistema nervoso gerencia o universo biológico e a evolução desse universo aperfeiçoa o próprio sistema nervoso. Isso é verdade. Então não tem como imaginar algo que seja estático, porque nada para, a vida é movimento. Se eu recusar a trazer um elemento menor, afirmando, não vou fazer isso porque é um ser vivo. Mas o que não é vivo? Porque mesmo a matéria que nós chamamos inerte é composta de seres vivos. Se assim não fosse, Leon Denis não havia dito que no interior dos átomos já existe parasitas, e já com músculo, instrumento de nutrição, de percepção e etc. Se assim não fosse, Anthony Bertrand não havia dito também que nós criamos elementos menores do que os próprios vírus, e eu acredito que é menores do que os próprios átomos, que seriam esses que Leon Denis está falando, e é a geração desses seres, dependendo de como nos encontramos, é que causa as doenças, conforme ele deixou bem claro à época. Mas agora você já tomou sua água, assuma o leme, eu vou lá para a proa outra vez. Esse parágrafo é do novo livro, né? Então, é do novo livro, na página 406, para quem já tem um livro em mãos. Pois é incrível, eu não tenho o livro ainda e como realmente isso precisa
caber cada vez mais na cabeça de todos nós, especialmente aquelas pessoas que possuem uma sensibilidade mais avançada, ou eu diria assim, mais extrema, né? Os sensitivos. E são esses que a gente precisa ajustar, precisam se ajustar, porque a maioria cai nos problemas, né? A maioria cai nos problemas. César, se quiser botar o slide. Nós vamos fazer. Então, assim, sim, pode ficar à Pode vontade. terminar seu raciocínio, depois eu vou falar uma coisa antes de passar o slide. O próprio Reich, ele provou isso. O Reich com microscópios, o Sebastião e César Ayala, ele conseguiu filmar e ver o inorgânico virar orgânico. Sem medo de ser feliz. Entendeu? E esses versículos de... Sim. Como André Luiz lá no Mundo Maior também. Então, o Reich também, Sebastião, ele não foi só isso. Ele descobriu já naquela época como fazer chover. Ele construiu instrumentos que faziam alterar o clima em determinados lugares para chover. Por aí você tira o que se pode fazer hoje com determinadas regiões. Então vamos só considerar uma situação bastante simples. Se nós, como medianeiros, nós vamos extrair a essência de uma planta, eu posso fazê-lo com a mente, eu posso pedir, e quem sabe pedir já está a um passo de ser atendido, como Caena o faz, como nós mostramos no primeiro livro, ela estendendo as mãos e a essência sendo colocada em suas mãos. Mas nós podemos mergulhar a nossa própria alma no interior da planta e incorporar em nosso psiquismo essa essência e depois transferi-la. Se não soubermos fazer isso, normalmente maceramos a planta para extrair a essência mãe ou para fazer um chá. Mas às vezes não sabemos nem colher qual a lua, qual o momento, como pedir, porque dependendo do jeito que eu toco numa folha de uma planta qualquer, os elementais que formam a força vital dessa planta, eles se vão. E eu fico com uma massa que de nada serve para o meu organismo. Aí eu não sei que algumas plantas eu não preciso fazer além, quando eu não sei extrair de outro modo, da maceração e colocar na água fria, água natural. E quase que imediato ela já solta a sua essência. Outras, eu preciso levar a temperatura da água a 80 graus e fazer o que nós chamamos de infusão. Faço essa maceração, que pode ser na mão mesmo, e coloco ali, e coloco uma tampa para que o vapor, ou para que a essência dela não evapore, porque é tão sutil que se eu deixar descoberto, ela pode ir embora. Tem outras que eu preciso ferver alguns segundos. Tá? A água, ao invés de 80 graus, ela vai à ebulição, e basta ir à ebulição, em alguns segundos já tampo outra vez, já resolveu. Mas no caso do picão, por exemplo, ele vai ferver durante quase 10 minutos para soltar a essência. É duro. Por isso que nós estamos aqui estudando e mostrando essa mediunidade, que crer é importante. Agora, saber é essencial. Porque eu acredito que a planta tem a energia que pode me ajudar.
mas eu não sei extrair a energia da própria, às vezes até da hortaliça, como nós já falamos várias vezes. Às vezes nós misturamos uma salada, fica bonito. Frutas, folhas, tomate, mas o mesmo elemento que solta a essência de um tomate não é o que solta da folha. E aí a gente complica, enche o estômago, fica uma beleza. Fibras à vontade, só que nós não extraímos o máximo daqueles elementos. E era só mesmo para dar um tempinho aí para você organizar as ideias e não deixar passar em branco aqui. É verdade. E você sabe que dos minerais, talvez a forma mais evoluída deles é o cristal. Você pode pegar o cristal, dependendo do cristal, tem que saber quais cristais, de que jeito. Infelizmente existem muitas imitações. Mas o cristal verdadeiro, dependendo dos tipos, você pode colocar na água e ele passa, porque ele fica recebendo fluxo e emitindo fluxo o tempo todo, recebendo e emitindo. Você pode botar na água e beber a água. Você pode pegar a água e colocar exposto ao sol numa bacia maior. E aí também a água solarizada é uma água totalmente diferente da água encaixotada, tá certo? Então é espetacular que você aprenda. E a gente tem que entender que nós não estamos mais na idade da pedra. A gente já tem esses recursos ao nosso dispor. Você acha que a espiritualidade vem, olha, tá aqui, vocês não vão, tá aqui, eu vou dar de mão beijada. Não, isso já está ao nosso dispor, a gente tem que buscar. É uma responsabilidade nossa. Só A gente colocando tem a vida mais... toda para buscar. Isso, pode continuar. Pode ficar, pode falar. Então, colocando só mais um ponto no seu conto, se você não souber preparar o cristal para que ele te sirva para fazer isso que você acabou de dizer, ele pode ser um elemento maléfico. É verdade. Assim como se você não souber preparar qualquer elemento que vai conduzir essa energia, como a água solarizada. Não é só colocar a água lá de qualquer jeito. Eu preciso dialogar com o sol, com os elementos da água, os elementos da natureza, para falar o que eu pretendo, o que eu preciso, o quanto de energia que eu preciso para o meu próprio universo. E o cristal, eu ganhei um cristal de uma xamã. 40 anos com ela. Eu falei, eu preparei o cristal para mim. Agora você vai prepará-lo para você. E me explicou como fazer e disse, fala com o mestre Eurípides Barçanufo que ele vai te ensinar a fazê-lo. Porque do contrário, ele está preparado para obedecer às ordens dela, não às minhas. E não vai adiantar coisa alguma eu fazer qualquer ritual e depois vou ocupar o cristal. Não por acaso, André Luiz, analisando os cristais de água, conforme a obra Evolução em Dois Mundos, ele narra que nunca viu sociedade mais organizada do que os cristais da água. E nós sabemos que a diferença entre os cristais da água e o cristal aqui na forma sólida vai ter a diferença do estado consciencial. Um está sólido e o outro está líquido. Mas a expertise dos elementos pode ser semelhante. E ainda, quando André Luiz, na mesma obra que eu estou falando agora, noutra obra, no mundo maior, ele fala, as células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. Se a água é esta belezura de universo, que água que eu vou dar para as minhas células, que é mais de 90% água? Qualquer uma? Eu vou, de qualquer forma, encher o meu estômago de água ou saber até a maneira de sorver a água? Até onde me consta, nós já passamos um pouquinho da época quando fomos camelos. Lá eu dou sim
a cada 2 meses uma cota, e ele divide com cada célula uma cota, e elas sabem que só vão ter energia semelhante daqui a 2 meses. Agora, no nosso corpo, se não soubermos, nós vamos sobrecarregar os rins. A gente termina de tomar a água, daqui a pouco já está indo no banheiro jogar fora. E ela pode até levar elementos úteis ao corpo com ela. Ao invés de ajudar na purificação do corpo, eu posso estar desvitalizando o corpo com água em excesso. E nós sabemos que podemos até morrer de uma overdose de água, porque tem muitas pessoas que já morreram de excesso de água, e aqui no Mato Grosso do Sul, de tomar o tereré. Agora é contigo, agora eu vou ficar quietinho lá na proa. Nada, pode continuar aí. Com relação à água solarizada, água de cristais, eu diria para você assim: se você botar uma água lá no sol e tomá-la, botar o cristal, ela vai ter um energismo, sem dúvida. Agora, se você fizer dessa forma aí que o Sebastião falou, aí a multiplicação das energias é infinita. Então, se você já sabe dessa informação, já faz da maneira mais avançada, tá certo? E deixa aquelas outras que não sabem fazer daquele jeito. Mas nós não temos mais o direito de fazer de qualquer jeito, tá certo? Pode colocar os slides, Sebastião. Principalmente quando você coloca a água lá, você não sabe, não interferiu, ela fez o trabalho belíssimo. Aí você vai lá e traz para dentro de casa, tá uma música deprimente, essa de sofrência. O que vem para dentro de nossa casa ou que vem para o nosso corpo, já que basta meio segundo tocando na água para alterar toda a sua estrutura. Pode seguir. Por isso que eu digo, o conhecimento é perigoso. Próximo. Então, gente, nós temos uma unidade inseparável, que é o ser humano integral. Ele evolui, está evoluindo, está dividido em corpos sutis em evolução. E o corpo físico é um corpo desta unidade. Então, existem doenças do corpo físico e doenças mentais ou psíquicas, que a causa está em um ou outro corpo que não o físico. Próximo. Existe uma unidade inseparável, existe uma hierarquia entre os corpos, o mental é o grande diretor, mas ele está abaixo do corpo das vontades, ele está abaixo do corpo espiritual, mas está acima do astral e dos outros. Mas o tratamento é integral para todos os corpos, que é a unidade que adoece. O tratamento de um corpo afeta os outros. A causa de uma doença ou de um distúrbio pode aparecer em um corpo sutil desses aí. Próximo. Pode passar o próximo. Então, nesta vida, nós podemos melhorar nossos corpos sutis, essa é a nossa missão. Nesta vida, nós podemos piorar, infelizmente. O corpo mais sutil tem o poder de organizar os outros, porque ele já representa a evolução daquilo ali que o Sebastião falou. A evolução das essências vão criando coisas mais sutis ainda. Então ele organiza o menos sutil. E o corpo mais sutil, infelizmente, também pode desorganizar o outro menos sutil, como já explicou o Sebastião na questão do cristal, na questão da água, na questão das plantas. Imagina só. Dependendo de como você pegar na planta, de como você está, de como você vai se alimentar, como você vai utilizá-la, a energia pode ser totalmente boa, mas pode ser destruidora. Próximo. Pode colocar o próximo. Então, nós somos médiuns, nós temos essa energia, nós temos vários tipos de energia a nosso dispor, e ela pode te ajudar a evoluir, a curar outras pessoas. Eu criei esse nome, alocurar, curar outras, e você pode também se autocurar. Certo? Essa é porque nós estamos aqui. Próximo. Então, assim,
Quais são as formas de energias que nós podemos utilizar? Já foi citadas aí vários, tá? Nós temos a energia dos alimentos, não só a energia física dele, mas as essências. Nós temos a energia da água, não só a água física mesmo, como a sua essência. Quer dizer, o modelo que organiza a água, o modelo que organiza os alimentos, o modelo organizador, a essência que organiza, os elementais que organizam, o éter que organiza. Nós temos à disposição o ar que respiramos, e aí nós temos o oxigênio que fisicamente faz maravilhas no nosso corpo, sem falar no modelo que o organiza. Nós temos o fluido cósmico universal, e a gente pega esse fluido cósmico e o transformamos em fluido vital, o ectoplasma. Ele está ao nosso dispor, para nós e para os outros. Próximo, César. Olha o tanto de energia que a gente está à disposição aí da gente. Nós temos as radiações dos elementos químicos da Terra, ou seja, o fogo serpentino ou fogo kundalínico. Ele vem do centro da Terra, tem um poder absurdo. Nós temos o ectoplasma dos minerais, que é o ectomineroplasma, o ectoplasma dos vegetais, que é o ectoplasma, e nós temos o dos animais, que é o ectozooplasma, e nós temos o ectoplasma dos seres humanos, muito mais evoluído. Nós temos as energias das nossas emissões mentais, das energias mentais dos outros, dos seres humanos em geral. Nós temos a energia do som que ouvimos, do que vemos. Nós temos várias formas de energias, de éteres, de essências a nosso dispor. Próximo, certo? E aí, em uma reunião mediúnica, além de todas essas energias que a gente está falando, nós ainda temos o auxílio das energias dos nossos dimensionais, daqueles seres angélicos ou aqueles seres abnegados estão ali ao dispor para nos ajudar. Então a mediunidade, gente, ela te proporciona promover terapêutica para você e para os que te procuram. Veja só que missão abnegada, que missão maravilhosa. Se você se dispuser se você criar a disposição de se colocar, mas infelizmente ela pode desorganizar a ti e a outros por falta de preparo, de entendimento. Não adianta mais dizer que não sabe, porque se você olhar na internet, você tem milhões e milhares de informações maravilhosas. Várias. Não tem mais desculpa. Para aquele que descarrega e carrega o dia todo de uma carrada, aí ainda tem desculpa. Aqueles que trabalham de sol a sol para sustentar a família, ainda tem. Mas para nós, para aqueles que já aprenderam a interpretar um texto, aqueles que têm acesso a um computador e nem precisa mais do computador, um celular, que na verdade isso aqui é um aparelho multifuncional que também faz ligações telefônicas. Próximo, César. Então não tem desculpa mais, gente. Não adianta chegar do outro lado e querer ficar com desculpa. Então, como a gente já falou em outras lives, nós desenvolvemos um modelo de tratamento geral para todos os terapeutas, para todos os médiuns, para qualquer ser humano, modelo de tratamento integral. Próximo, César. Aí nós vamos ter que corrigir várias energias. Nós temos que identificar os 3 pilares da saúde física, que é a oxigenação, a alimentação, e com isso você corrigindo os dois, o sistema imunológico faz junto. Nós temos que aprender a identificar e corrigir o consumo excessivo de carboidratos, que infelizmente nos causa problemas, causa várias doenças. Nós temos que identificar e corrigir as imperfeições morais na prática do dia a dia. Não só corrigir, mas passar a vivenciar
às leis morais. Nós temos que praticar a meditação, ou mindfulness, ou yoga, ou o estudo, a concentração, a paciência, a calma. Ter um momento de calma para você quietar a mente, para melhorar a sua mente, para que melhore as energias. Nós temos que praticar exercícios respiratórios para poder melhorar a oxigenação. Essa respiração, só ela em si, praticamente ela em si, pode te autoconhecer, te elevar ao conhecimento integral, pode fazer você entrar em contato com suas outras dimensões e pode te proporcionar possibilidade de cura. Somente a respiração. Basta saber fazer. Ninguém vai te ensinar mais de lá de cima, porque já está muito mais batido em todos os lugares que você procurar. Próximo. Nós temos que, pode passar o próximo, identificar as doenças do estilo de vida e da alimentação. Essas doenças, como por exemplo as cardiovasculares, o câncer, a maior parte dos diabetes, a maior parte dos cânceres, tudo é estilo de vida e alimentação. E corrigir. Ninguém vai corrigir isso para você de lá de cima. Ninguém vai. Eu já vi, Sebastião, chegar gente com doença do refluxo para uma casa espírita, para tomar um passe porque está com refluxo, quando na verdade está obeso, com excesso de peso. Ele está com consumo excessivo de carboidratos simples, carboidratos de açúcar, e provoca isso aí. Então, quando você te corrigir tudo isso aí, a doença que permanecer, essa sim é uma doença endógena. Pode ser aguda, mas mais frequentemente ela é crônica e geralmente de vivências mas geralmente de vivências passadas. E essa causa está localizada nos corpos sutis. Aí sim, você vai definir as estratégias de tratamento e utilizar da sua mediunidade como terapêutica. Então veja bem como é uma dificuldade uma casa de atendimento, de acolhimento, seja ela espírita, seja ela religiosa, seja ela bandista ou de qualquer uma delas, católica, porque muita gente procura essas casas com problemas evitáveis, com problemas nossos, que nós causamos, tá certo? Essas coisas que a gente relatou aí, perfeições morais, a síndrome do carboidrato, os pilares físicos, alimentação, essas coisas todas. Próximo. O livro Energia, do Robson Pinheiro, ele diz aí uma coisa muito interessante, que foi pelo espírito Joseph Kleber, André Luiz e José Grosso, psicografado por Robson Pinheiro. Ele diz assim, que toda a natureza é um sistema de altíssima frequência energética. Toda a natureza. A água, por exemplo, é um condensador. O que é um condensador? Ela acumula frequências energéticas, ela acumula energia. Ela é um condensador energético universal. Isto é, um elemento com a mais elástica capacidade de absorver energia e de canalizar fluidos concentrados em sua estrutura molecular. Ou seja, cai naquilo que você falou, Sebastião. A água no sol pode conter as essências do sol. A água com as plantas pode conter as energias das plantas, a essência. E ela pode promover transformação radical de estados energéticos desfavoráveis. Então isso já está batido. Vários autores já falaram isso. O que falta agora é a gente praticar. E a gente tem que saber para praticar. Próximo, César. Pode passar o próximo, César. Olha só aquilo que você falou, Sebastião. Esse pesquisador, o Jim Hadin, ele tem um instituto e ele levou essa medianeira, esse médium que está na sua parte inferior direita. O pesquisador está na sua parte superior direita do slide. E esse aparelho que ele tem aí é um medidor de pH, ou um pHmetro. E ela colocou as mãos, ele coloca uma água com uma sonda
em um tubo de vidro que vocês estão vendo, e ela, inicialmente, o pH está 7,57, ela consegue, com 2 minutos e 40 segundos, baixar, com o poder da sua mente, o pH para 7,55. Com 2 minutos, ela vai para 7,54 e no final 7,47. Olha só, o pH nosso, Sebastião, do sangue, ele varia de 7,35 a 7,45. Ele varia só de 0,1. Olha como é importante. Se a gente ficar abaixo disso ou acima disso, a gente tem problemas. E ela conseguiu de 7,57 a 7,47. Ela conseguiu essa mesma variação com o poder da mente. Mudando a estrutura da água. Mudando a estrutura da água. Porque ela nem tocou na água. Ela botou as mãos ao redor do tubo. Que essa sonda que está dentro do tubo é ligada ao computador, a esse pHmetro. Isso ele repetiu várias vezes. O Dr. Glenn Rain, não é o Dean Radin, a informação está errada, é o Dr. Glenn Rain, esse que está aí no seu canto superior direito da tela. Próximo, César. Olha o que o Masaru Emoto fez. Ele pegava a água e cristalizava num processo rápido e analisava em ultramicroscópicos eletrônicos. Então, à sua esquerda, ele pegou uma água e não precisou, Sebastião, nem a planta, só a foto da cerejeira. Ele colocou a água em cima da foto e veja a formação dos cristais de água. Que formação belíssima ele conseguiu. Isso está no livro Memória da Água, do Masaru Emoto. Próximo, Sebastião. Próximo, César. Aí, ele colocou pessoas para falar, colocou palavras, amor, consideração, à sua esquerda, e à sua direita a palavra demônio. Olha o que aconteceu com essas palavras, como elas modificaram a estrutura molecular, de arranjo molecular da água. Imagina você tomar esta água, tá certo? Olha o poder transformador que ela tem, aquilo que você falou ali anteriormente. Próximo. Olha o arranjo da água de uma represa antes de uma oração que alguém fez. E olha depois da oração como o arranjo da água ficou totalmente em geometria sagrada. A diferença é muito básica. É que a energia que está bem ajeitada, bem arranjada, desta forma de energia sagrada, há uma intensa quantidade de energia transformadora para nos curar. Já a água que você bebe antes de fazer uma oração já não serviria tanto. Faria lá os efeitos de hidratação e tal, mas não serviria tanto. Então veja só como a água tem esse poder de acumular várias frequências energéticas. Veja só como nós temos o poder da palavra. Olha só. E você pode fazer isso com o cristal, com as essências, com o alimento, com tudo isso que você fizer. Como disse o Sebastião. Próximo. Então, não podemos esquecer da cirurgia moral, da terapêutica moral. Então, temos que cuidar das nossas imperfeições morais. A raiva, a cólera, o rancor, a vingança, o ciúme, a vaidade, o amor próprio ofendido, a maledicência, a calúnia, a inveja, a fofoca, a tortura psicológica, a ociosidade, terrível ociosidade, o vazio existencial, a inércia, terrível. Então, isso aí melhora a sua vida.
Ninguém pode fazer nada por você aí que não seja você. Próximo. Olha só, aí, nesta figura à sua esquerda, nós temos camadas no nosso corpo físico. A camada mais externa é a pele, depois a camada mais vai entrando as vias aéreas, quer dizer, o respiratório, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Depois vai para o tubo digestivo, quer dizer, o esôfago, o estômago, o intestino. Mais profundo ainda os órgãos vitais, coração, fígado, pulmão, coração, fígado, rim, sistema vascular. Mais profundo ainda você vai no sistema nervoso e mais profundo ainda o perispírito, ou seja, o corpo astral, os outros corpos, os vários tipos de corpo astral que ele se divide. E mais profundo ainda a mente, o corpo mental. Olha só, se você estiver nesse momento com raiva, com inveja, com mentiras, com rancor, com sarcasmo, e se você praticar isso, orgulho, crueldade, ele vai internalizando isso aí. Começa na pele, vai nas vias aéreas, vai para o tubo digestivo. Daqui a pouco você tem náusea, você tem gastrite, não sabe por que é. Mas antes você começa com irritações na pele, com dermatites, com psoríase. Depois ele vai para vias aéreas, é tosse, é cansaço, é falta de ar, é dor, é pneumonia. Depois vai para o trato digestivo, aí vai começar a ter as gastrites, os refluxos, os empachamentos, e aí vai para os órgãos vitais. Você começa a ter hipertensão, taquicardia, você começa a ter problemas de desintoxicação do fígado, e aí vai entrando. Aí lá no sistema nervoso começa as dor de cabeça, as enxaquecas, e você continuando com raiva, com inveja, com mentiras, com rancor, e o negócio aprofundando até chegar na mente. Aí começa as ansiedades, as insônias, as depressões. E aí isso para sair leva mais tempo ainda, ou leva até mais o mesmo tempo que levou para internalizar. Então imagina se o médium, se a pessoa que é médium, se ele tem tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai para uma casa espírita e lá ele começa a ter várias perturbações, achando que é dos outros e às vezes é dele. Porque isso que vai internalizando demora e vai começar a drenar, e ele começa a fazer as outras coisas. É por isso, Sebastião, que as pessoas começam a trabalhar com espiritualidade e começam a passar mal. Eles vão para a espiritualidade, começam a ter taquicardia, começam a se arrepiar, começam a se coçar, a energia sendo mobilizada. Estava lá dentro, estava lá, e aí começou a mobilizar e a coisa começou a sair. Ela começa a ser exonerada do ex, começa a ser de dentro para fora, mas a gente sabe que a mente é maior, então isso é um dos problemas maiores que a gente enfrenta quando a pessoa vai para uma casa espírita ou para uma religião ou vai para uma umbanda e aí, não, eu saí porque eu estava piorando. Eu digo, não, você estava drenando. Você estava num processo exonerativo, é porque demora, dependendo da intensidade, dependendo da quantidade, dependendo do número. Próximo. Aí você pode drenar isso com fitoterapia, como o Sebastião já disse, com dieta, com acupuntura, com algumas drogas psicodélicas, certo? E a pessoa não entende quando toma, por exemplo, um ayahuasca e começa a vomitar e começa a ter taquicardia, a pessoa não entende e começa a drenar. Mas você pode fazer isso só com a respiração. Ou melhor, você pode fazer isso com a homeopatia. E muita gente existe da homeopatia porque, apesar dela ser só a essência, ela começa a provocar drenagem, você começa a piorar.
Você começa a ter problemas. E aí, não, apesar dessas aguinhas aí, não deu certo, não, porque eu comecei foi a piorar. Ele não tem a paciência para esperar drenar tudo isso aí. Então, o nosso grande problema é desconhecimento e ignorância e a impaciência. Próximo. Volta ao próximo, por favor. César, volta ao próximo. Você pode fazer isso aí também lendo o livro. Você pode fazer isso aí começando a fazer a tua transformação moral. Você pode fazer isso aí ouvindo música, dependendo da música. Você pode fazer isso aí assistindo uma palestra, depende da palestra. Você pode fazer isso aí se conectando com sua mediunidade intrínseca. Próximo. Então, dentro dos nossos corpos sutis tem manchas de vibração densas que já estão localizadas lá no perispírito, ou seja, no corpo astral, no corpo mental inferior e em outros, provenientes de erros desta vida, provocado por essas imperfeições morais que a gente insiste em promovê-las, ou também de vivências anteriores. E aí elas vão drenar para o corpo físico no momento oportuno na nossa vida atual. E aí as pessoas chamam isso de doença crônica ou miasmática, como chamou Hahnemann. Que com várias terapêuticas, utilizando a sua mediunidade, pode melhorar isso aí. Próximo. A respiração tem um poder de cura natural poderosíssimo. Próximo. É incrível o poder de cura da respiração. Tá certo? Vocês vão ver em outras aulas, em outros slides próximos, que a respiração que eu estou falando não é só a do pulmão, é essa respiração que chega dentro da mitocôndria. É aí que ela promove a produção de energia sutil, além da energia em forma de ATP. É aí que ela promove, certo? Nossa energia, ela vem muito do oxigênio, que é o grande átomo gravitacional que atrai uma série de energias e que transfere para o nosso corpo. Próximo. Só que ele tem que chegar dentro do pulmão, ele tem que ganhar circulação, juntar-se a um átomo de ferro e tem que chegar em todos os tecidos. Para isso você tem que fazer exercício físico, você tem que perder peso, tem que comer pouco, você tem que comer menos carboidrato, você tem que hidratar, você tem que se expor ao sol, você tem que alcalinizar o seu corpo, você tem que se desintoxicar, tanto o corpo físico como o corpo mental. E aí pode fazer ozônio, CDS, peróxido, exercícios respiratórios, pode curtir as essências da natureza. Tudo isso melhora a oxigenação. E não precisa nem ser médium para fazer isso. Nem precisa ser médium ostensivo. Você pode ser um médium de cova rasa e fazer isso muito bem. E às vezes você é um médium bem ostensivo e não consegue fazer isso. Próximo. O grande problema da mediunidade é que a gente desconhece. Os efeitos da meditação são espetaculares. Reduz a atividade da amígdala, que é uma partezinha no cérebro. Essa amígdala cerebral que eu estou falando, não é essa amígdala aqui da garganta, é a amígdala cerebral, que é muito relacionada ao medo e à ansiedade. E faz com que a amígdala tenha um tamanho reduzido. E aí você diminui a ansiedade e o medo. Protege o córtex cerebral. A meditação aumenta a nossa capacidade de executar tarefas que envolvem a percepção das mínimas diferenças visuais. A meditação aumenta a atividade em parte do cérebro que tem sido associada à depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de esquizofrenia, transtorno bipolar. A meditação exibe altos níveis de atenção plena, também apresenta níveis mais baixos de hormônio cortisol.
ou seja, meditadores, seja por meditação ou por atenção plena, o que a gente chama de mindfulness, que é o nome em inglês para isso, de atenção plena, você reduz o hormônio do estresse. A meditação promove mudanças estruturais em regiões do cérebro consideradas importantes para a regulação das emoções, a empatia e o processo da autorreferência. Então, assim, gente, tem várias modalidades que um médium pode adotar para melhorar a sua mediunidade, para que ele possa ofertar a melhor mediunidade de cura para as pessoas e para ele. Próximos. E isso eu estou mostrando coisas que foram provadas cientificamente. A meditação 369, que são 36 respirações, 9 profundas sem pausa no início e no final, 3 respirações com pausa de 3 segundos na ins e na ex, 6 respirações com pausa de 6 segundos na ins e na expiração, seguida de 9 com pausa de 9 segundos. Você melhora, você desintoxica. E ainda tem as outras respirações, como a holotrópica, que é uma respiração acelerada, repetitiva. Você alcaliniza o corpo e começa a entrar em contato com os seus corpos mais sutis somente com a respiração. Não precisa de ayahuasca, não precisa de santo daime, não precisa de drogas psicodélicas, não pode não. Não que essas não devam ser usadas, muito pelo contrário, depende do propósito. Próximo. O oxigênio é citado 6 vezes nas obras de André Luiz, que uma das partes, algumas o Sebastião relata no livro Despertar da Consciência, e o nome respiração sai 14 vezes nessas obras. Próximos. Mas, segundo Leon Denis, não temos outro juiz nem outro carrasco que não seja a nossa consciência. Isso eu peguei com Sebastião. E todos os poderes desta alma, da nossa alma, se resumem em 3 palavras. Querer é ter vontade. Saber é ter consciência. E amar é essa força que causa, que gera, nutre e mantém a vida. Não tem como fazer diferente. Próximo, senhor. Agora, todo médium e todas as pessoas, todos são médiuns, têm que ativar o corpo sutil das vontades. Somente pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós poderemos vencer esse eu egoísta e criarmos uma vida feliz e perfeita. Pela vontade, eu vou querer que o Sebastião faça um comentário depois daí, o uso persistente, tenaz, repetitivo desta faculdade, poderemos modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, dominar a doença e dominar o fenômeno da morte. Nós podemos dirigir nosso pensamento para um alvo determinado, mas é preciso saber se concentrar. É preciso treinar, é preciso experienciar, é preciso repetir, é preciso praticar. E nós podemos colocar o pensamento em sintonia com o pensamento divino, para sim sermos fecundados por ele. E aí a gente sabe que espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, por isso eles se harmonizam nesta concentração. Nosso pensamento, por enquanto, é muita discordância e muita confusão, muita ignorância e muito desconhecimento. Mas nós podemos fazer o mesmo, não é isso, Sebastião? Exatamente. Então, quando Leon Denis narra sobre a vontade, ele fala que é a essência da própria consciência agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. E Miramês fala que, enquanto a vontade não abraçar a mente e se transformar em pensamentos, em ideias, em ação, nada haverá. E Emmanuel fala que a vontade é a gerente esclarecida da própria mente. E Joana de Ângeles, a mente é uma emanação do próprio espírito. E Emmanuel ainda narra que na mente tem o departamento da inteligência, da imaginação, da memória, dos desejos. E o que precisamos? Ter o conhecimento para fazer acontecer. Porque muitos culpam a mente
que seria o nosso desatino, é ela que nos perturba. A mente é semelhante a um hardware. Vai depender do software, do sentimento, dos pensamentos que eu coloco para operá-la, da inteligência que eu estou usando. Porque ela em si é um laboratório, em si ela é neutra. Então não é ela que faz acontecer, é o que eu coloco para movimentá-la. O tipo de pensamento, o tipo de leituras, os tipos de música, o que eu faço para colocar a inteligência, a imaginação, o desejo, o acesso às memórias para fazê-la funcionar. Por isso, a vontade sem disciplina é semelhante a um carro na ladeira, ou mediunidade sem conhecimento também. Por isso, se eu quero, eu penso. Mas o que é pensar? Tem 3 modos, e eu posso estar expressando o pensamento cósmico, se eu me tornei um com ele. Eu posso estar expressando a essência de minha consciência por intermédio da minha própria vontade. E vai transformar-se em pensamentos também. Ou eu posso promover alguma coisa do meu universo, os instintos, sensações, emoções, sentimentos, e gestar novos pensamentos para ressignificar aquilo que está como um elemento perturbador. Por isso, esse conhecimento nos liberta da ignorância, conforme está no nosso segundo livro com Joana de Ângeles também. E a vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento. A dor é um mecanismo de evolução, um mecanismo da própria vida, ela pode ser inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Vai depender do meu querer, do meu saber, da minha ação. Ok. Próximo. César, você pode colocar o próximo. Então, sem essa alavanca da vontade, é difícil. Pode colocar o próximo. Tanto que Kardec, na questão 909, ele pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, fazendo uso da vontade, e na maioria das vezes com pouco esforço. Na questão 911, como se ele quisesse sair pela tangente, ele fala: não tem algo tão forte que a vontade não seria suficiente para vencer a situação? Só se você se comprazer com aquilo que você está falando, mas ela vence até a morte, como nós vimos aí com Leon Denis, e Joana de Ângeles fala que a fé, com a fé também nós vencemos qualquer situação, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui. Se assim não fosse, tem um moço que nós atendemos essa semana, ele não estaria aqui, porque ele já estava sem ar, ele estava com febre, idade avançada. E foi apenas uma transfusão de alma. Porque ali parte da minha alma reabilitou o próprio universo psicobiofísico dele. Uma coisa que, como Felipe de Lyon, se ele ressuscitava alguém, quase chegou a esse estágio. Então a pessoa já estava com aquele fôlego como respiração de uma gestante que está no processo de contração, aquelas respirações curtinhas. Não, estava buscando ar, mas não encontrava. Então, quando você conhece o processo, você mergulha o seu psiquismo no psiquismo do outro, como se você assumisse a direção de alguém que está com problema, até que ele recupere a sua consciência ou seu estado de lucidez. Vamos botar você na parede. Vamos lá. Tem muitas pessoas que te procuram, e eu mesmo fui testemunha disso, né?
Eu recebi um energismo seu uma vez e realmente me deu uma transfusão de almas que me curou de uma arritmia. É uma arritmia temporária que eu adquiri durante uma palestra lá numa determinada casa espírita. Eu melhorei espontaneamente um pouco, mas quando eu voltei para outro dia em outro local, lá para assistir a tua palestra, eu comecei a passar mal de novo. E você fez essa transfusão. Isso eu não posso negar, porque eu sou médico e eu sabia o que eu estava sentindo e senti o alívio imediato ali. E no caso desse cidadão aí, agora, por que acontece isso com umas pessoas e por que não acontece com outras? E porque tem muita gente que fica meio, rapaz, eu não consegui e tal, eu queria, dei um abraço nele e tal, ouvi, falei dos meus problemas, mas eu continuo. Então a diferença simples é essa. Há as pessoas que querem que nós resolvamos os seus problemas sem que elas mudem a sua conduta. E essa tese é de Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles. E há aquelas que querem apenas um upgrade, porque elas estão prontas para fazer as transformações e querem apenas que ative o seu próprio energismo, que talvez ela esqueceu onde está o botão. Tanto que Jesus não curou a todos. Entre aspas, ele não curou ninguém. É verdade. Mas todos aqueles que foram até ele, nem todos receberam o benefício. E teve uns que ele nem foi até eles, desviou porque não estavam prontos. Não. E a maior parte daqueles que, entre aspas, foram curados, dos 17 casos mais citados nos evangelhos, somente 3 não voltaram a adoecer. Então há uma diferença. Como Hipócrates afirmara, eu quero saber quanto você está disposto a desapegar daquilo que te adoece para que você possa ser tratado, para que você possa se curar. E normalmente ele falava, a cura está em você. E o único medicamento é o alimento. Hoje sabemos que o alimento não é só o que comemos, mas é o que lemos, é o que ouvimos e várias outras situações, ou seja, tudo que entra em nosso psiquismo. Por isso tem pessoas que estão abertas, elas têm créditos, elas têm méritos, então elas se esforçam no dia a dia. Então só falta alguém para somar as suas forças, como a jovem que sangrava há 12 anos, conforme a Bíblia. Ela falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, que seria o campo vibracional, eu consigo, porque só me falta um quanto de energia. Eu já faço um esforço extremo. Agora eu só preciso de uma cota a mais. Tanto que ele afirmou, alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtudes. E virtudes é aquilo que organiza ou reorganiza o universo do outro. Quer dizer, a mão de obra especializada. Então, tem casos de pessoas com cânceres em fases terminais que saram. Outras que às vezes têm uma unha encravada e às vezes a unha fica pior do que antes. Como dizia o meu avô, que era benzedor, picada de cobra, de várias situações. Quando ele percebia que a pessoa não acreditava, ele falava, vá para o médico, porque se eu te benzer, ele vai ficar pior. Porque você duvida. Agora, quando ele percebia que a pessoa acreditava, ele simplesmente falava, pode ir para casa, amanhã você volta para trazer um queijo. Ele inventava alguma coisa para a pessoa voltar para ver se ela estava bem. Porque aqueles que recebem o benefício, a semelhança dos 10 que foram beneficiados por Jesus, só um voltou para agradecer. Só um voltou para dizer que melhorou, que ele estava dando continuidade. A maioria esquece e vai arranjar outras encrencas, porque a função do benzedor às vezes é aliviar o outro, mas se o outro não muda, se alivia de uma coisa, ele arranja outra encrenca.
como Joana de Ângeles na Verdade. obra Plenitude. Então, enquanto a pessoa não mudar moralmente para erradicar a causa, saram a manifestação num local do corpo aparece em outro lugar porque não houve a correspondente transformação. É verdade. No próprio lar de Frei Luís, que iam para lá, o médium Gilberto Arruda com o grupo Frei Luís, que iam para lá para fazer atendimento de pessoas com câncer ou incurável e outras doenças. Uns curavam, outros não. E eles diziam lá que só podia ir até determinado ponto, não podia ultrapassar aquilo que fora programado. Eu acredito muito no merecimento e também na transformação moral das pessoas, no esforço, no crédito, né? E tem situações que a doença é o próprio remédio, é o próprio freio. Se tirar, a pessoa descamba, ela desce ladeira abaixo. Então aquilo está Desanda. sendo um certo freio. Se você tira a situação e ela não muda o comportamento, aí a coisa desanda de vez. E nós somos responsáveis por Verdade. isso. Por isso que diante da Olha situação, só. nós nos colocamos à disposição do Cristo, dos bons espíritos de Deus. Faça a sua vontade. Então veja o que realmente essa criatura necessita e faça o que for para o seu bem. E quando ela realmente quer, aí não há o que impeça, como Joana de Ângeles narra que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem. E Ele multiplica a assistência em 100 ou 1000 vezes a mais o esforço que a pessoa está fazendo. Por isso, Verdade. e quando nós dermos um passo na direção de um ser iluminado, normalmente, conforme Miramês, ele dá 10 na nossa direção. Ou seja, se dermos um passo na direção da obediência às leis e aos ensinos ensinados pelo Cristo, com certeza ele virá ao nosso encontro e fará eclodir o Cristo que já existe em nós. Eu acredito que é um caminho fisiológico, né, da evolução. Existe, ó, o caminho é esse aqui, ó. Você tem que ir nesse. Se você acessar isso aí, você vai pegar as energias que vai organizar os seus corpos sutis. Então, é essa aqui a estrada, né? É que às vezes as pessoas não querem ter nenhuma turbulência, né? Não quer ter nenhum, nenhum estágio de aprendizado, né, Sebastião? Principalmente quando ela fala que não entendeu nada do que eu disse. Entendeu, só que ela não quer assumir responsabilidade. Então é melhor ela falar que não entendeu nada, porque se falar que entendeu, ela tem que ter um novo comportamento. Então ela mente para si É mesma verdade. dizendo, eu não entendi nada que você falou. Mas eu gravei um áudio para você ouvir, repetir até entender. Mas não estou entendendo nada. Quer dizer, não quer. Isso é Joana de Ângeles também. Quando nós falamos eu não consigo, eu estou dizendo eu não quero. Porque ela narra que tudo podes se quiseres. E tudo lograrás, tudo concretizarás se te dispuseres. É verdade. Isso aí acontece mesmo na nossa terapêutica médica do dia a dia. Então, o paciente chega, que a gente faz uma avaliação, a gente vai naqueles pilares lá, é todo, ó, eu quero que você mude a sua alimentação, a sua hidratação, passe a respirar, meditar, tire as imperfeições morais, tire a hipocrisia, tire a maledicência, tire o rancor, promova o perdão. Doutor, acho que eu não consigo isso aí não. Quer dizer, eu não Então, quero. e aí bota as maiores desculpas possíveis. Parece que tem um livro de desculpas, né? Um livro de 900 páginas só de desculpas. Enfim. César, pode colocar o próximo. Então, o próximo, César, por favor. Isso está no livro do Sebastião, nesse segundo livro, né, Sebastião? Sim. Existe um ser humano
no ser humano dois centros, duas esferas de ação e expressão. Uma está circunscrita na outra. Uma manifesta a personalidade, quer dizer, o eu com suas paixões, com minhas paixões, fraquezas, com minha mobilidade, com minha insuficiência. Enquanto eu permitir que ela me regule o meu proceder, nós vamos ter uma vida inferior semeada de provações e de males. Tudo vai ser incerteza, dor e inferioridade. E nós temos a outra, que é a interna, profunda, imutável, na sede da consciência, que é a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Quando ela nos dominar, nossas potências ocultas aparecerão. O espírito se afirma em brilho e beleza, e aí por isso, por ele, nós estaremos em comunhão com o Pai que habita em nós. Aí é um mundo de paz, de serenidade, de grandeza. Por isso que eu digo que alguém deu uma silenciada no nosso genes para que a gente ficasse tão desconecto assim um do outro, né, Sebastião? É isso aí, eu venho Infelizmente, dizendo eles isso pro usam João. de N situações, não só o flúor para empanar a manifestação da glândula pineal, mas há milênios eles vêm cerceando com a alimentação, com elementos que colocam no ar que Na água, no respiramos, ar. para que a gente não desperte. Só que agora não conseguirão mais. Os que realmente desejar esse autoencontro, esse processo de autoiluminação, a libertação da própria consciência, eles conseguirão, porque foi simples a lição e a dica de Sócrates e Jesus. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. E conhecendo-a, Exatamente. será livre. Porque Deus e o Cristo estão dentro de nós. É só trazê-los para a ação. É verdade. E assim, eu digo que alguém fez isso, mas não que a gente não merecesse isso, né? Provavelmente a gente mereceu. Não existe injustiça na lei divina. Próximo. Pode colocar o próximo, César. Então, o corpo sutil das vontades, a gente vai ver que essa vontade impressiona a matéria, muda. E essa mesma lei que os espíritos atuam nos campos do nosso invisível é a mesma lei que os espíritos que o formam e se apresentam para a gente. Só que nós precisamos conhecer a extensão do recurso que em nós podem germinar. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma reunião destas é um foco potente. Imagina uma reunião de muita gente, mais potente ainda. Só que nós temos que educar e exercitar a vontade. É a vontade que nos faz heróis. E nisso os orientais são mais fortes, os japoneses, os hindus têm uma educação mental melhor do que a nossa. E o poder da vontade é ilimitado. Próximo. Então, a vida, ela não é um evento temporário, pois assim não existiria um Deus eterno. A vida, ela não vem em partes separadas, e sim é um contínuo, porém em ciclos de idas e vindas, pois desta forma é a onda do universo da qual nós somos formados. É lógico que essa frase eu criei, mas eu me baseei em Pietro Baldi. Por isso estamos em continuação, e aí a gente tem que viver a vida moral evangélica. Próximo. É impossível realizar a mais ínfima ação sem compartilhar essências, sem permutar substâncias com os incontáveis degraus dimensionais. Quando todos nós nos dispusermos a cumprir as próprias obrigações, sem o conformismo da inércia e sem a rebeldia da insatisfação, estaremos todos em harmonia com as leis da vida e do universo. Isso aí eu tirei do livro do Sebastião, esse novo. A harmonia arrebata, assim como disse ele, a ciência esclarece, a virtude educa. Isso são três grandes concepções do Espírito, isso aí também nós tiramos das palestras do Sebastião. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero ter contribuído. Essa frase, a harmonia arrebata, a ciência esclarece e a virtude educa, é do espírito Rossini. O pessoal fica falando de ET aí, ele estava
em Júpiter e Kardec aqui psicografando, ou melhor, recebendo as informações de Rossini. E às vezes chega um ET aí de outra instância, a gente quer criar dificuldades, como se fosse algo sobrenatural, esses intercâmbios entre essas múltiplas realidades. Fico imaginando, Verdade. conforme a colocamos no segundo livro com Maria João de Deus, ela foi em Marte, ela foi em Júpiter, ela foi em outras constelações, em constelações que tinha 3 sóis, por exemplo, em sistemas solares com 3 sóis, que a ciência levou quase um século para provar que existem. Então, se ela foi, Chico, com todo respeito, era um pouquinho mais evoluído do que ela, e deixou tudo facilitado aqui nos seus livros, como a gente fazer para ter essas viagens multidimensionais que Joana de Anjos chamou o instrumento de psiconáutica. Agora eu preciso entender o que sou, as minhas múltiplas realidades, e saber que eu estou conectado com todo o universo e ousar ter um bom propósito e buscar as informações e executar as ações no momento ou no meio em que me encontro e acelerando o processo evolutivo da humanidade. A psiconáutica é essas viagens que você pode fazer, né? Dimensional, não é isso? Exato. Como aquela viagem que eu disse a você que nós estivemos fora da nossa galáxia. Você imagina, a nossa galáxia levaria 120 milhões de anos para atravessá-la de um lado a outro, se for na velocidade da luz. E nós fizemos com a mente em alguns segundos. Tanto que quando lá chegamos, a pessoa, mas como que você chegou aqui? Eu lembro como se fosse agora, com a mente. Porque se onde eu penso eu estou, isso já era antigo, Sócrates. Agora depende do propósito. O que eu fui buscar lá? Lá é o meu lar. A gente pensa que só veio aqui de Sírio, de Órion, aqui só está uma fração, porque se eu existo em todo o universo, então se eu tenho consciência que tenho quase a idade do próprio universo, conforme Joana de Anjos nos ensina, e se eu tenho um nobre propósito, eu vou buscar o conhecimento onde ele existe. E o Leon Denis fazia, faz e nos ensina a fazer. A elevar uma oitava, buscar nos andares de cima, se assim podemos dizer, o conhecimento, e depois trazê-lo para a nossa dimensão. Sabemos que nós podemos ser rechaçados, caluniados, difamados, chamados de louco, porque isso não existe. Isso é negacionismo. E a gente tem que aguentar tudo isso, porque você pediu. E agora é o que Miramês fala, Deus não tem segredo para com seus filhos. Agora ele pede que você se prepare para suportar as revelações. Porque uma vez que você transmite uma informação, aí aqueles que não querem enxergar a realidade nova, vai fazer tudo para matar o mensageiro, ao invés de assimilar a mensagem, como fizeram com Jesus e basicamente com todos os seus enviados, com exceção de alguns. É verdade. Existe o Cristo cósmico, aquela informação que você passou do Cristo cósmico, que Jesus foi um dos principais medianeiros, né, do Cristo cósmico. Aquilo está nos livros de Ramatiz, né? Aquelas Tem obras que você me Ramatiz, tem Carlos ofertou. Torres Pastorino, tem vários outros autores. Sua mensagem final, Jonas, veja o que você quer colocar Bom, mais. E em breve, na verdade, eu gostaria de agradecer a todos. Perdão pela demora, mas isso fica aí gravado, fica à disposição de todos. Tem explicações aí que às vezes você lê o livro e não entende, aí tem explicações. Às vezes eu vou achar uma explicação em uma palestra, que eu não consigo achar lendo. Então, vocês possam assistir, que vocês possam fazer isso aí e não negligenciar.
E dizer que nós temos muitas energias ao nosso dispor, entendeu? Muitas. Como eu já falei, todos nós temos essas energias à nossa disposição. E temos a energia mediúnica, a energia do ser humano integral que a gente é, espiritual. Então, assim, energia não falta. Tipos de energia, aí é que não falta mesmo. O que a gente tem é que pôr isso em prática, saber que um pequeno átomo já tem uma energia, tanto de forma quanto de emissão, uma molécula, uma célula, um ser humano, um planeta, uma galáxia. Tudo isso tem suas energias de formação, tudo isso tem uma coordenação, uma energia, uma essência, um elemental. E está aí à nossa disposição. Então, muitas das vezes, você pode pegar um óleo essencial, um óleo de uma lavanda, está ali a essência dele. Só que as pessoas passam na mão e não sabem nem por que está passando. Não sabem nem como, por quê. Você pode, além de ter essa energia do vegetal, essa energia intrínseca, você pode enriquecê-la, como bem falou você, Sebastião, com sua mente. E do mesmo jeito é uma água, do mesmo jeito é uma homeopatia, do mesmo jeito é um floral, do mesmo jeito é um frequencial, do mesmo jeito é uma oração. Nós temos muita energia à nossa disposição. A gente só precisa aprender a usá-las. Muito obrigado. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.